Ele é autor de poemas com simplicidade, estabelecendo com seu leitor uma espécie de conversa. Mário Quintana foi um dos maiores poetas da literatura brasileira e seus versos continuam a habitar o imaginário de diferentes gerações. Resgatamos o especial Mário Quintana, o poeta presente, exibido pela TV Educativa do Rio na década de 80. Afinal, aqui, se existe memória, a fita roda. Uns vão de guarda-chuva e galochas, outros arrastam um baú de guardados, inúteis precauções. Mas, se levais apenas as visões deste lado, nada te será confiscado. Todo mundo respeita os sonhos de um ceguinho, a sua única felicidade. E os próprios anjos, esses que ficam eternos na face do Senhor, os próprios anjos te invejarão. Fala pela tua voz, a voz das coisas pequeninas e morredoras. Próximos de ti, teus irmãos de existência convivem contigo no território livre da poesia. Uma pedra viva, um besouro sem asas, uma rãzinha verde, teus sapatos floridos, a tardezinha triste e singela, o pobre anjo Malaquias. Ah, e a primeira namorada, que a primeira namorada, como o primeiro sonho, são eternos. Minha primeira namorada escutava-me com um ar de cachorrinho Vitor. Todas as minhas grandes mentirinhas eram verdades para ela, para mim também. No retrato que me faço, traço a traço, às vezes me pinto nuvem, às vezes me pinto árvore, às vezes me pinto coisas de que nem há mais lembrança, ou coisas que não existem, mas que um dia existirão. E desta lida em que busco pouco a pouco minha eterna semelhança, no final, que restará? Um desenho de criança, corrigido por um louco. Como é que você vê o mundo poético do Mário Quintana? Eu vejo com muita admiração, porque eu acho que ele é um poeta autêntico no sentido de ele dizer aquilo que ele sente. Ele não se subordina às modas, não faz aquilo que está no momento que é a última palavra. Ele faz aquilo que ele, com a sua sensibilidade, com o seu senso de humor, acha que deve fazer. Daí a originalidade da sua poesia, que é uma poesia que comove e até diverte pela delicadeza e pelo senso de humor. Está nos seus quintanares. Sonhar é acordar-se para dentro. Talvez por isso teu ar é eternamente ausente. Talvez por isso te perturbem tanto as festivas e barulhentas comemorações. Elas viriam interromper o eterno diálogo que travas incessantemente de ti para ti mesmo. Eu gosto, sabe como é? Que me olhem em silêncio, sem fazer perguntas. Se tu me amas, ama-me baixinho. Não o grites de cima dos telhados. Deixa em paz os passarinhos. Deixa em paz a mim. Se me queres, enfim, tem de ser bem devagarinho, amada. Que a vida é breve e o amor mais breve ainda. Eu queria descansar um pouco para poder escrever, sabe? Impossível fazer um poema neste momento. Não, minha filha, eu não sou a música, sou o instrumento. Sou talvez dessas máscaras ocas num arruinado monumento. Empresto palavras loucas à voz dispersa do vento. O Mário Quintana não se situa exatamente em nenhuma geração da poesia brasileira. Eu diria que ele corre numa raia totalmente livre. Eu não o vejo como um poeta de 22, nem como um poeta de 45, nem como um poeta desses grupos
mais recentes de vanguarda, entre 50 e 60. Ele criou um tipo de poesia que é muito pessoal, não só no tipo de estilo dele, mas a própria linguagem que ele acabou construindo. A impressão que eu tenho, inclusive, é que ele é muito próximo de um tipo de poesia feita, por exemplo, na literatura francesa, pelo Jacques Prévert, que, como se sabe, Jacques Prévert era um poeta que tinha uma ligação com o texto bastante solta. Ele fazia poemas que às vezes pareciam poemas em prosa, poemas que pareciam poemas piada, fez, na verdade, também vários poemas para música popular. O texto do Quintana tem essa coisa do português coloquial, do cotidiano, né, que está entre a crônica, a canção de música e a poesia lírica. Eu acho até que ele tem um certo tom, que me agrada muito, do poeta chinês, do poeta oriental. Aquela coisa do poeta chinês fazer uma meia dúzia de versos, assim, uma pincelada, uma descrição sucinta de um detalhe do cotidiano, como se estivesse gravando um determinado momento que é presente, mas também é metafísico e que é extenso. E isso Quintana faz muito bem através da utilização da ironia. Quer dizer, ele rearticula aquele poema chamado Poema Piada, de 1922, através de uma ironia muito suave, né? Muito lírica. E com jogos de palavras, às vezes, bastante preciosos, aquele célebre poemazinho dele, né? Esses que estão aí atravancando a minha vida, esses passarão, e eu passarinho, né? Quer dizer, esses jogos assim que fazem o sabor de certos vanguardistas, e nele acontece com a maior tranquilidade, a maior naturalidade. Eu diria que ele faz uma poesia orgânica, ele escreve realmente como quem respira. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Mário confessa numa de suas poesias: eu nada entendo da questão social. Eu faço parte dela, simplesmente. E sei apenas do meu próprio mal, que não é o mal de toda a gente, nem é deste planeta. Por sinal que o mundo se lhe mostra indiferente. E o meu anjo da guarda, ele somente, é quem lê os meus versos, afinal. Estaria um poeta assim tão afastado do comum dos homens? Quando o Mário Quintana começou a publicar em 1947, e o primeiro título se chama O Sapato Florido, ele começou exatamente a publicar em jornais de Porto Alegre. E fez isso até mais ou menos 1973, com o último livro dele, que veio de jornal, chamado Caderno H. Eu acho que isso significa exatamente a intromissão do Quintana no meio social. Porque jornalista também, ele não poderia escapar, como também não escapa o poeta, como também não escapa o escritor, desse envolvimento, dessa turbulência social. Isso é um fato que todos nós temos que constatar, aceitar e aplaudir. Recentemente eu estava lendo um livro dele para fazer um comentário para o jornal Globo, um livro que está em 3ª edição, editado pela Globo, se chama Apontamentos de História Sobrenatural, e eu estava verificando a minudência do poema do Quintana. Quer dizer, ele trata do dia a dia. Se eu puder até arriscar aqui um título ou um nome para justificar essa poesia dele, a poesia do cotidiano, portanto do social, seria a poesia do cotidiário, porque ele trata ainda mais do que o do cotidiano, ele trata do dia dentro do cotidiano, é de cada coisa. Ele se lembra da tia dele, ele se lembra da panela da casa dele, ele se lembra da porta, do cachorro que o acompanha na noite de Porto Alegre. Portanto, não pode haver nunca nenhum artista, seja ele pintor, poeta ou escritor, que esteja afastado do social. A única recomendação, e Mário Quintana mesmo diz isso, é que não pode haver um exacerbado engajamento. Sartre lembra isso. Aquele que está exacerbadamente engajado perde o discernimento, fica com a sua visão embaçada, prejudicada. Fora isso, é eu e o mundo, eu contra o mundo, mas principalmente eu dentro do mundo. Isso significa apenas o poeta, o escritor, dentro do ambiente social.
estão dando importância à poesia agora. No meu tempo não dava, quando era guri não dava. As meninas ficavam horrorizadas, porque o diabo dos pais naquela próxima tem um filho doutor. Quando aparecia um filho poeta na família, eles ficavam horrorizados, não é? Os outros meninos, um queria ser médico, outro pirata, outro engenheiro, ou advogado, ou general. Eu queria ser um pajem medieval, mas isso não é nada, pois hoje eu queria ser uma coisa mais louca, eu queria ser eu mesmo. O que me encanta em Mário Quintana é a forma profundamente singela e trivial mesmo com que ele transa a poesia. Eu tenho certeza que ele e a palavra são velhos e ternos amigos. E nessa relação com a palavra, acho que o Quintana chegou a uma humildade perfeita, que consistiria em se submeter sem se rebaixar à palavra. Ele se submete à palavra, mas não a teme, nem teme o branco do papel. Então, ele brinca com a palavra, mas até aí tudo bem, até eu, mas o grande barato é que a palavra também brinca com ele. E aí eu fico vendo a brincadeira dos dois, e de repente a brincadeira sai do livro e quando eu vejo já está rolando na minha cabeça. Então acho que é por isso que a poesia do Quintana me é sempre gostosa, ainda que amarga. E ele nos lembra o tempo todo que poesia não tem que ser assim ou assado. Muito pelo contrário, ela não pode se prender a nenhuma regra estética ou literária, nem mesmo gramatical. Porque poetar é parecido com brincar, e brincar é subverter, e Quintana subverte, e subverte inclusive a própria poesia, que esperta que é, devolve na mesma moeda, e tenho certeza que subverte também o Quintana, e todos nós acabamos subvertidos e maravilhados com aquela coisa toda. E eu trocaria todas as palavras do mundo por eles passarão, eu passarinho. Eu já penso que a poesia é uma fuga, né? É aprofundamento da vida, da percepção das coisas. Um poema como um gole d'água bebido no escuro, como um pobre animal palpitando ferido, como pequenina moeda de prata perdida para sempre na floresta noturna. Um poema sem outra angústia que a sua misteriosa condição de poema, triste, solitário, único, ferido de mortal beleza. Mário Quintana era considerado um mestre da palavra, do humor e da síntese. Diante de seu lirismo aguçado, não nos resta nada além de contemplar a magia dos seus fragmentos poéticos. Você está revendo o especial Mário Quintana, o poeta presente, exibido pela TV Educativa nos anos 80. Aqui, se existe memória, a fita roda. A poesia de Mário Quintana convida para o Recordária TV dessa semana. Aqui, se existe memória, a fita roda. Os verdadeiros poetas não leem os outros poetas. Os verdadeiros poetas leem os pequenos anúncios dos jornais. Eu tinha 18 anos, eu ganhei o primeiro prêmio do concurso de contos do Diário de Notícias aqui em Porto Alegre. Depois eu descobri que eu não podia sair de mim mesmo. O comum dos homens só se interessa pela sua própria pessoa. Mas o poeta só se interessa pelo seu próprio eu. E eis que, tendo Deus descansado no 7º dia, os poetas continuaram a obra da criação. O sofrimento dos poetas é uma coisa... a gente não deve levar muito em conta isso. Desconfia da tristeza de certos poetas. É uma tristeza tão profissional, tão suspeita, como a exuberante alegria das coristas. E essas que enxugam lágrimas em nossos poemas como defluxos em lenços.
Oh, tenham paciência, velhinhas. A poesia não é uma coisa idiota. A poesia é uma coisa louca. A poesia é, talvez, a invenção da verdade. A poesia não é uma maneira de escrever. É uma maneira de ser. E nunca me perguntes o assunto de um poema. Um poema sempre fala de outra coisa. É preciso que a saudade desenhe tuas linhas perfeitas, teu perfil exato, e que apenas levemente o vento das horas ponha um frêmito em teus cabelos. É preciso que tua ausência trescalhe sutilmente no ar a trevo machucado. Há folhas de alecrim, desde já muito guardadas, não se sabe por quem, nalgum móvel antigo. Mas é preciso também que seja como abrir uma janela e respirar-te, azul e iluminada. É preciso a saudade para eu te sentir, como sinto em mim a presença misteriosa da vida. Mas quando surges, és tão outra e múltipla e imprevista que nunca te pareces com o teu retrato. E eu tenho que fechar os olhos para ver-te. A necessidade da poesia no mundo. A poesia é necessária. Era uma sessão do Rubem Braga, depois que é necessária, é necessária. Senão ninguém fazia poesia, era claro. Se a gente faz poesia é por uma necessidade. Embora sejam poucos que têm necessidade da poesia, esses que transportam as civilizações, tá? Porque em todas as épocas foram os desportistas que fizeram mais sucesso, não é? Sucesso popular, né? Mas não foram aqueles atletas gregos que fizeram a glória da Grécia. Foi o mérito e outros poucos que trouxeram o facho da civilização de um século a outro, tá? Eu fiz um poema belo e alto, como um girassol de Van Gogh, como um copo de chope sobre o mármore de um bar que um raio de sol atravessa. Eu fiz um poema belo como vitral, claro como um adro. Agora, não sei que chuva escorreu. Suas palavras estão apagadas, alheias uma à outra, como as palavras de um dicionário. Eu sou como um arqueólogo decifrando as cinzas de uma cidade morta. O vulto de um velho arqueólogo curvado sobre a terra. Em que estrela, amor, o teu riso estará cantando? Eu sempre fui pela união de todas as idades, como se dá agora. No meu tempo, as idades eram isoladas, eram estanques. O guri de 18 não se dava com o guri de 13, não é? Não se dava, não é? E eram guris, não é? Bem, eu, por exemplo, fui em Alegrete, quando eu tinha 18 anos, o presidente Figueiredo tinha 13, mas eu não ia dar confiança para um guri de 13 anos, é claro, não é? Bem, é isso. E eu sempre fui, gosto muito dos tempos de agora, porque não ficam os velhos isolados. Agora estão fazendo uma campanha pelo velho, não é? Mas eu sou contra isso de deixarem os velhos à parte e serem considerados como inválidos, não é inválidos, deficientes, físicos, qualquer coisa. Nada disso. Eu gosto de todas as idades unidas numa só. Quer dizer, o ser humano, a confraternização de todos, tá? Mário, no momento... Cada um ganha a experiência dos outros. Os jovens também têm experiência. E os velhos, eles insuflam o entusiasmo. Então, se a gente pudesse reunir tudo isso numa coisa só, o mundo seria muito melhor. Tá.
Mário, no momento, quem é que realmente está lendo mais a tua poesia? É o pessoal, é a criançada, são os jovens ou o pessoal mais velho? Quem é que está curtindo realmente a tua poesia? Eu vou dizer uma coisa que tu vais achar convencimento meu. É a criançada, os jovens e o pessoal mais velho, tá? Porque tem os velhos que são meus contemporâneos. Isso não é de admirar que eles gostam da minha poesia, o mesmo calor de cultura, a minha sensibilidade, essas coisas. Mas os jovens aguentam a minha poesia, tá? Aguentam, aceitam e tudo. E as crianças, porque eu sou autor de um livro que foi popularizado exatamente pelas crianças. Sabe? Elas que escolheram o título da creche, porque o livro, embora não tivesse nenhuma opinião da crítica, as crianças gostaram dele. É o Pé de Pilão. Elas mesmas escolheram o nome para a creche Pé de Pilão. Oba! Pronto, isso está fora do programa, não foi nada, tá? A gente não deve fazer gestos demais, mas o meu entusiasmo, o que é que eu vou fazer? O entusiasmo da mocidade como é contagioso, tá? Recordo ainda, e nada mais me importa, aqueles dias de uma luz tão mansa que me deixavam sempre de lembrança algum brinquedo novo à minha porta. Mas veio um vento de desesperança, soprando cinzas pela noite morta. Eu pendurei na galharia torta todos os meus brinquedos de criança. Estrada fora após seguir. Mas, ai, embora idade, essência ou aparente, não vos iluda o velho que aqui vai. Eu quero os meus brinquedos novamente. Sou um pobre menino, acreditai, que envelheceu um dia de repente. Eu quero meus brinquedos novamente. Sou um pobre menino, acreditai, que envelheceu um dia de repente. O senhor ainda continua querendo seus brinquedos de criança? Mas todo mundo quer brinquedos de criança, sempre, não é? Até eu estou na segunda infância, tá? Mas ainda não estou na segunda infância. O que aconteceu é que eu não consegui matar um menino que está dentro de cada um de nós. Triste de quem mata o menino que todos trazem em si, porque aí está perdida a vida, porque o menino é o que sonha, que tem imaginação. E os adultos são muito chatos, sabe? Como não tem imaginação nenhuma. Então, um adulto que consegue não matar o menino que traz em si, esse é feliz. Porque a vida não basta apenas ser vivida, precisa ser sonhada também para ter sentido com a intensidade. Tá? Numa escola municipal, uma professora, ela leu o livro Pé de Pilão para uma turma de terceira série, crianças de 8 a 9 anos, e elas geralmente não prestam atenção. E nessa vez elas ficaram atentas, do começo ao fim. Sim. Sabe, ficaram prestando muita atenção. E no final foi surgindo perguntas, sabe, muito bonitas. Um deles perguntou se o senhor só usa a imaginação para escrever. Claro. E depois eu usei também a técnica das crianças, da técnica poética das crianças. Porque essas crianças gostam muito de rimar. Elas usam a rima para mexer uns com os outros. Olha a Gabriela com a cara de panela. E assim por diante, não é? É o João com a cara de pão. Essas coisas assim, eles gostam de brincar assim. E a minha história foi assim. Uma vez eu não tinha sono, né? Comecei a dizer. Me lembrei de pato e sapato, né? Pato, né? Você lembra logo sapato, né? Então, como é? O pato ganhou o sapato. Aí já começou a história. Foi logo tirar retrato. O macaco retratista era mesmo um grande artista. Olhem para cá direitinho. Vai sair o passarinho. O passarinho saiu, bicho assim, nunca se viu. Com 3 penas no tupete, no rabo apenas 7. Isso, muito bom. No princípio eu dei encrenca com a censura, naquele tempo havia censura, não é? Porque eu dizia lá pelas tantas, o polícia era um cavalo montado no outro cavalo. Não, mas não tem importância, ficou por isso mesmo, tá? Eu expliquei, não, tá? E as crianças me fazem as perguntas, mas é engraçado. Tinha uma que queria saber por que o cavalo de baixo não falava, só o cavalo de cima, não é? Olha, eu fiquei meio admirado, né?
Ele primeiro não sabia por quê. Afinal, eu disse, não é. É porque o de baixo nunca quis estudar, né? Os animais têm que entrar para a escola para aprender a falar, e ele não queria estudar, sendo um simples cavalo de baixo, né? E o de cima era o poeta, ele improvisava, não é? Uma outra criança perguntou de onde que surge tanta rima? De onde que vem tanta rima? O quê? De onde que vem tanta rima, uma criança perguntou. Rima para mim? É. Não sei. É associação de sílabas, não é? Rima é uma associação de sílabas, não é? Outro perguntou para o livro Pé de Pilão, para qualquer história, o que vem primeiro, a história ou é a rima para sair a poesia? Bem, é preciso ter um fio, não é? Agora, eu fui fazendo esse livro à medida que as rimas iam me trazendo no fim, houve um enredo. Tanto que a primeira vez que eu apresentei isso para a editora, né? O editor achou, mas sua história começa pelo meio. Tem de começar do princípio e até o fim. Você viu a história começar pelo meio. Eu disse, mas é o clímax, é o ponto alto da história que eu vou fazer. Quando a polícia entrou a cavalo lá, eles estavam brigando, não sei o quê, não me lembro mais por quê. Tá. E o que vem? O quê? Primeiro, a rima ou a história? Vem ao mesmo tempo. Vem ao mesmo tempo. A rima e a história. A rima vem junto, vem concomitantemente, com perdão da palavra, concomitantemente é a palavra feia. Vem ao mesmo tempo. Quintana trabalha e se preocupa com a criança. Tão bom viver dia a dia, a vida assim jamais cansa. Viver tão só de momentos, como essas nuvens do céu, e só ganhar toda a vida em experiência e esperança. E a rosa louca dos ventos presa à copa do chapéu. Nunca des um nome a um rio, sempre outro rio a passar. Nada jamais continua, tudo vai recomeçar. E sem nenhuma lembrança das outras vezes perdidas, atiro a rosa do sonho nas tuas mãos distraídas.